Salve, salve família Caipora! Vou trazer para vocês os melhores palpites para este sábado, dia 7 de dezembro. Serão 31 palpites, então fiquem bem atentos para pegar todos eles e também pegar o bilhete Caipora no final do vídeo, beleza? E agora eu vou trazer para vocês os melhores resultados que tivemos nos dias 5 e 6 de dezembro. No dia 5 foram 21 palpites com 19 greens e apenas 2 reds. Tivemos 91% de taxa de acertos para o dia 5 de dezembro. E no dia 6 já tivemos todos os jogos, tá? Foram 16 palpites com 15 greens e apenas um red, tá? Ficamos bem próximos dos 100% para o dia 6 de dezembro, tá? Esse início de mês foi um início avassalador. Dá uma olhada só, nós tivemos uma média de 87% dentro de 6 dias, tá? 2 deles nós atingimos os 94% de taxa de acertos. Que maravilhoso são esses resultados que estamos tendo, né? Então, esses são os resultados dos dias 5 e 6 de dezembro. Eu gostaria que vocês que gostaram dos nossos resultados já cliquem embaixo e já se inscreve no canal e também já deixe o seu like. E não se esquece de no final do vídeo comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. É muito importante saber a sua opinião, beleza? E agora eu vou levar vocês para os nossos palpites do dia 7 de dezembro. Bora pra intro! Bora lá, família Caipora, bem rapidinho aqui iniciar nossas análises, que são 31 palpites. Então já pegue seu papel e sua caneta aí e já anotem os melhores deles, beleza? Então vamos começar com o Newcastle Jets contra o Adelaide United na Liga da Austrália. Essa partida eu separei com over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Newcastle Jets vem perdendo a 3 jogos e o Adelaide vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida é over gol no primeiro tempo, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Western United contra o MacArthur. Essa partida na Liga da Austrália também eu separei com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Western United vem sofrendo gols a 10 jogos e o MacArthur vem sofrendo a 6. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também em quase todos os jogos. Então para essa partida é over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Leeds United contra o Derby County na Championship da Inglaterra. Separei essa partida com vitória e empate para casa e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leeds é de 72% e na forma recente seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 72%. Já o Derby ele tem 39% apenas. No histórico são 15 vitórias do Leeds, 11 empates e 15 do Derby. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Leeds vem sem empates a 5 jogos e o Derby vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Leeds em 5 das últimas 6 partidas e em 4 delas nós tivemos o under 4,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos também vitória ou empate do Leeds na maioria de suas partidas, tá? Ele venceu 4 das últimas 6 e tivemos o under 4,5 gols em 5 delas. Já o Derby, ele não vence há 4 jogos. Fora de casa ele venceu apenas uma partida e foi uma partida das últimas 6. Tivemos under 4,5 gols em todas elas. Então para essa partida eu separei vitória ou empate para casa e under 4,5 gols, beleza? A próxima partida é o Everton contra o Liverpool na Premier League da Inglaterra. Essa partida eu separei com um mercado que eu venho testando há algum tempo e vem dando certo. Então eu vou começar a trazer nos vídeos, tá? Esse mercado que eu separei é de over goal para o favorito no segundo tempo, tá? Eu separei o over meio gol para o Liverpool no segundo tempo. O Liverpool, ele tem uma média de gols de acima de 1,4 no histórico de partidas entre as duas equipes. A média das duas equipes é de acima de 2 gols. Em séries, o Liverpool vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, a maioria dos jogos que o Liverpool marcou gols foi no segundo tempo. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo o Liverpool marcando gol no segundo tempo
na maioria das partidas que ele disputou. Então, para essa partida, eu separei um over gol para fora no segundo tempo, beleza? A próxima partida é o Sabah contra o Karabag na Premier League do Azerbaijão. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Karabag vem a 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, nós tivemos ambas marcam em todas as partidas, com over 1,5 também em todas elas. Na verdade, foram over 2,5. Verificando na casa do Sabah, temos over 1,5 em 4 das últimas 5 partidas, e em 3 delas nós tivemos o ambas marcam. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Karabag e quando ele joga fora de casa. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é na Stars League do Qatar, o Al Duhail contra o Al-Khor. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Duhail tem 75% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos seus últimos 9 jogos. Já o Al-Khor tem 22%. No histórico, são 22 vitórias do Duhail, 5 empates e 2 do Al-Khor. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Duhail ele vem a 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, nós temos o mercado de vitória do Duhail em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Duhail venceu 4 das últimas 6 partidas, e o Al-Khor venceu apenas uma de 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, Bundesliga da Alemanha, o Holstein Kiel contra o RB Leipzig. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leipzig fora de casa é de 61%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39%. E o Kiel tem 17. No histórico são 4 vitórias do Leipzig e 2 do Kiel. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Kiel vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, ainda na Bundesliga da Alemanha, eu separei o Bayer Leverkusen contra o St. Pauli. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Leverkusen vem vencendo a 4 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida é over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, ainda temos a Bundesliga da Alemanha com Bayern Munique contra o Heidenheim. Separei essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols ultrapassa os 6,5 gols. Em séries, o Heidenheim vem perdendo a 4 jogos e nos últimos encontros nós tivemos o over 5,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern Munique, over 5,5 gols nas 2 últimas partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 2,5 gols em apenas uma partida do Bayern Munique e temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas do Heidenheim. Mas devido ao histórico, eu acredito que para essa partida nós teremos um over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Olympiacos contra o Volos na Superliga da Grécia. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos uma média de gols de acima de 3 gols. Em séries, o Olympiacos não perde a 5 jogos e nos últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Championship da Escócia, separei o Falkirk, que é um time bem promissor, contra o Raith Rovers. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Falkirk tem 60% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 78%. O Raith Rovers tem 56%. No histórico, é um pouco equilibrado. Temos 21 vitórias do Falkirk, 13 empates e 14 do Raith Rovers. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Falkirk não empata 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Raith Rovers vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, o Falkirk ele empatou 3 das últimas 6 partidas contra o Raith Rovers. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu 5 das últimas 6 e o Raith Rovers ele venceu 3 das últimas 6 partidas. É bem equilibrado esse confronto.
mas eu acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para casa, beleza? A próxima partida na Premiership da Escócia, separei o Celtic contra o Hibernian. Separei essa partida com over 2,5 gols. Histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem marcando gols a 9 jogos e o Hibernian vem marcando a 5. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Celtic, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas e temos bastante over 2,5 nas partidas do Hibernian. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Pro League da Bélgica, separei o Genk contra o Kortrijk. O Genk, ele é o primeiro colocado, então eu separei essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Kortrijk vem sofrendo gols há 5 jogos, últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Premier League da Inglaterra, separei o Aston Villa contra o Southampton. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, jogando em casa, o Southampton vem marcando gols a 6 jogos. E nos últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Ainda na Premier League da Inglaterra, a partida que eu trago é do Brentford contra o Newcastle United. Separei essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3,5. Em séries, jogando em casa, o Brentford vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brentford, over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. E verifiquem que temos ambas marcam na maioria deles. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Crystal Palace contra o Manchester City. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória para o City é de 60% e ele tem 28% apenas de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 50%. Eu acredito que para essa partida, o City ele se reencontrará com a vitória, por isso eu separei o vitória e empate para fora, beleza? E temos o histórico com 22 vitórias do City, 7 empates e 6 do Crystal. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, como visitante, o City não vence as 5 partidas. E nos últimos encontros, o City ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Crystal Palace, ele venceu e empatou todas as últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o City ele venceu apenas a última partida, enquanto o Crystal Palace venceu apenas 2 de 6 e foram fora de casa. Por este motivo, eu acredito que o City vai se reencontrar com a vitória novamente e manterá o seu race subindo cada vez mais. Então, para essa partida, vitória ou empate para fora, beleza? A próxima partida em La Liga da Espanha, separei o Betis contra o Barcelona. Essa partida eu separei com over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Betis vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros nós temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Betis, over 2,5 gols também em todas as últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e também temos ambas marcam em quase todos eles. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é na National League do Gibraltar. Separei o Manchester 62 contra o Lincoln Red Imps. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Lincoln tem 88% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. O Manchester tem 67%. No histórico são 22 partidas com 21 vitórias do Lincoln e apenas um empate. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Lincoln vem a 5 jogos vencendo e o Manchester vem a 5 jogos sem empates. Venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos vitória do primeiro tempo do Lincoln em todas as últimas partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Lincoln também vence o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? A próxima partida é o Estrela Vermelha contra o Textilac.
Separei essa partida na Superliga da Sérvia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Estrela Vermelha tem 82% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Textilac tem apenas 22%, venceu apenas uma partida das últimas 9. No histórico, são 2 vitórias do Estrela e a média de gols é de 5,5. Em séries, o Estrela Vermelha vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros, nós temos vitória no primeiro tempo do Estrela Vermelha nas 2 partidas que disputaram, e as 2 foram em 2024. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha vem vencendo o primeiro tempo na maioria dos jogos. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida é um clássico na Superliga da Turquia, Beşiktaş versus o Fenerbahçe. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Beşiktaş, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Salzburg contra o Rapid Viena na Bundesliga da Áustria. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Não temos séries para esta partida e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Salzburg, over 1,5 gols em todos os últimos 6 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Mônaco contra o Toulouse na Ligue 1 da França. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5. Em séries, o Mônaco vem marcando gols há 5 jogos e o Toulouse vem sem empates há 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Temos ambas marcam em 5 das últimas 6. Na casa do Mônaco, over 1,5 gols também nas últimas 6 partidas e ambas marcam em 5 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas e para o Mônaco nós temos ambas marcam em 4 delas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Professional League da Arábia Saudita, separei o Al Hilal contra o Al Raid. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Hilal vem a 10 jogos marcando gols e o Al Raid vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, é over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, separei a Juventus contra o Bolonha. Separei essa partida com o empate anula para casa. A Juventus tem 58% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolonha tem 56% também. No histórico, são 37 vitórias da Juventus, 3 empates e 2 do Bolonha. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Juventus vem empatando a 3 jogos e o Bolonha vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos o mercado de vitória da Juventus em 2 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, ela venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, a Juventus ela venceu 2 das últimas 6 partidas e o Bolonha venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, jogando em casa, eu acredito que nós teremos uma vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Borussia Mönchengladbach contra o Borussia Dortmund na Bundesliga da Alemanha. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dortmund vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e temos ambas marcam em 4 delas. Na casa do Mönchengladbach, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Premier League da Inglaterra, o Manchester United contra o Nottingham Forest. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos uma média de gols de acima de 3,5. Em séries, o Nottingham Forest vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa dos Reds, over 1,5 gols nas últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos,
over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida na Primeira Liga de Portugal, o Benfica contra o Vitória Guimarães. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Benfica vem vencendo há 4 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Benfica, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? A próxima partida é o Al Ittihad contra o Feyenoord. Separei essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Feyenoord vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Al Ittihad, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida na Ligue 1 da França, separei o Rangers contra o Lyon. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Lyon tem 58% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rangers tem 50%. No histórico são 11 vitórias do Lyon, 3 empates e 3 do Rangers. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Lyon vem marcando gols a 7 jogos e o Rangers vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos o mercado de vitória e empate do Lyon em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Rangers, o Lyon venceu e empatou também em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Rangers vencendo apenas 3 partidas das últimas 6 e o Lyon também. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória e empate para fora, beleza? A próxima partida em La Liga da Espanha é o Girona contra o Real Madrid. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Girona, over 1,5 gols nas últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, Famalicão contra o Porto. Separei essa partida com empate anula para fora. O Porto tem 65% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Famalicão tem 44%. No histórico são 10 vitórias do Porto, 1 empate e 2 do Famalicão. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Porto vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, o Porto venceu 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Famalicão, o Porto venceu 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Porto venceu apenas 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Famalicão também venceu apenas 2 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos um vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí embaixo clicando no botãozinho, beleza? Não se esqueça de ativar as notificações para receber diariamente os nossos palpites e já deixe o seu like. Comentem o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Muito obrigado e agora eu vou levar vocês para o nosso Bilhete Caipora! Vamos lá, galera, que o nosso bilhete é com 4 opções. Separei aqui um over 1,5 gols para o Sabah contra o Karabag, o Aldo Reio para vencer a partida contra o Alcor, vitória empate para fora em Crystal Palace contra o Manchester City e over gol no primeiro tempo para o Al Hilal contra o Al Raid, uma odd total de 1,98. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!